Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando de discografia, tá? Eu já fiz o ranqueando de discografia da Taylor Swift, se você não viu, vai lá ver. E hoje eu vou fazer um ranqueando de discografia da minha artista da minha vida, que é Britney Spears, a princesa do pop. Eu espero que vocês gostem, né? Ela é uma artista mais antiga, mas que ainda dá muito o que falar, né? Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Temos bastante ranqueando e react de álbum. Esse é o foco do canal. Então, se vocês gostam de tudo isso, já se inscreve e ativa o sininho. É isso e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo. Primeiro álbum da carreira, o debut dela, o clássico Baby One More Time. Eu amo muito esse álbum, tá? Eu amo. Com certeza, assim, não é o álbum dela que melhor envelheceu, ou que, vamos dizer, melhor represente a Britney como artista e tudo. Mas eu adoro esse álbum, eu adoro o quão bobinho ele é. Não sei explicar, não sei se a palavra certa é bobinho, mas eu gosto do quão infantil e, tipo, adolescente ele é. Aí eu me sinto uma princesinha, literalmente, ouvindo esse álbum. Eu gosto bastante. A faixa título é muito icônica. Vou botar aqui no muito boa. É muito bom, na verdade. Sempre tem que arrumar. Muito bom. Vou botar aqui no muito bom. Obviamente não é parada cardíaca, mas eu acho o álbum muito bom. Pra mim, eu consigo ouvir ele até hoje. Eu gosto de quase todas as músicas desse álbum. Assim, tirando o Soda Pop, que quem viu meu vídeo no TikTok de piores músicas da carreira da Britney, vai saber, eu falei dessa música lá. Não gosto de Soda Pop, mas tirando isso, eu gosto de tudo. Até aquela baladinha, I Will Still Love You, com o cara que ninguém mais lembra. Eu gosto também. Gosto das bonus track, eu gosto de tudo nesse álbum, gente. É que eu também sou muito fã da Britney, né? Mas eu gosto muito desse álbum. Desculpa, defendo ele. Gosto muito também dessa capa, acho que representa muito bem o álbum. Mas é isso, eu gosto bastante e recomendo muito vocês ouvirem. Não sei se para todo mundo vai ser tão digerível, porque realmente é uma sonoridade muito específica da época, esse pop teen que tinha na época. Ah, mas desculpa, eu amo. Eu amo esse pop teen, saudades, saudades do que eu não vivi. Eu gosto de vários álbuns dessa época, eu gosto da Christina Aguilera, eu gosto da Jessica Simpson, gosto do Backstreet Boys, todos eles tinham essa vibe pop teen da época, Max Martin, eu acho muito foda. E, como eu falei, os singles são maravilhosos, minha favorita desse álbum é Born to Make You Happy. Quem viu também, eu fiz o lá no começo do canal, né, no outro ano, eu fiz ranqueando todas as músicas da carreira da Britney. Então lá eu falo um pouquinho mais de cada música, se vocês tiverem curiosidade. Mas minha favorita desse álbum é Born to Make You Happy. Não sei porquê. Eu amo também I Will Be There. Pra mim tinha que ter sido single. E eu amo esse álbum. Amo, amo, amo. Defendo muito. Agora vamos para o próximo, que é Oops, I Did It Again. Tá? Também seguindo a sonoridade teen da época, mas eu não sei, gente, eu acho esse álbum fenomenal. Eu fui ouvir esses dias, eu fui ver um react de um youtuber, não vou lembrar agora o nome do youtuber, mas é um youtuber americano, ele tava reagindo a esse álbum. E eu percebi o quão esse álbum é incrível, gente. Esse álbum é incrível. Pra mim, vou botar aqui no muito bom por enquanto. Não, depois eu vou ver onde é que eu vou botar, que eu tô na dúvida ainda. Mas o que eu acho incrível desse álbum, escutem ele. Ele é um álbum que ele tem todo um conceito pensado. Tá, não é o conceito mais único, mais inovador do mundo, mas, porra, eu acho muito foda, sabe? Mostra o quanto ela amadureceu de um álbum pro outro, enquanto no Baby One More Time ela cantava letras. Como é que seria a palavra? Letras mais bobas mesmo, né? Letras onde ela tava só clamando por um amor e tudo. Nesse segundo álbum, ela tá super empoderada, falando, bah, eu sou desse jeito, você vai me amar desse jeito. Ou eu não vou mais chorar por você. Eu amo as conexões entre as letras, que em Baby One More Time ela canta My Loneliness e Is Killing Me, tipo, minha solidão está me matando. Não me bloqueie, YouTube. E em Stronger, ela diz que a solidão dela não vai mais machucar ela, ela não tem mais medo de se sentir sozinha. E eu me identifico muito. Temos assim que proclamar isso, a gente se amar mais, a gente aceitar estar sozinho, porque aquela frase, né? Antes sozinho do que mal acompanhado, na minha visão, né? E eu acho muito foda. E o jeito que as músicas se emendam na outra, tipo,
Ai, agora eu não vou lembrar, gente, mas as músicas se emendam na outra. Eu vou pegar meu celular pra ver a tracklist. Entrei na tracklist do álbum, o jeito que transita entre Don't Knock on My Door com I Can Get No Satisfaction, que é um cover do Rolling Stones, e eu acho esse cover pra mim um dos melhores covers da história da música. O jeito que a Britney conseguiu trazer a vibe dela pra uma música clássica como é do Rolling Stones, que é uma música mais rock, eu acho isso incrível e eu acho que devia ser mais enaltecido. E What You See, What You Get com Lucky. Nossa, escutem esse álbum por inteiro, eu acho esse álbum incrível. E foi esse álbum que fez eu amar álbuns que se completavam, sabe? Que eram pensados por inteiro. E se tu pensar, um álbum desse sendo lançado numa época que a Britney era super controlada pela gravadora e tudo, ela ter lançado um álbum desse, super conectado com todo o conceito e bem empoderado perto do primeiro álbum. Interrompendo o vídeo rapidinho, só para dar um adendo que eu não falei na hora da gravação, mas que o Ups foi tão influente na minha vida como ouvinte de música que graças a ele que eu fui ouvir o Melodrama da Lorde e o Melodrama se tornou um dos álbuns da minha vida, tá? Que eu fui buscar mais álbuns que tivesse todo um conceito, que contasse uma história do começo ao fim, e foi graças ao Ups que eu fui ouvir mais álbuns que nem esse e fui ouvir o Melodrama e se tornou o álbum da minha vida. Só queria trazer esse adendo que eu me esqueci na hora e fiquei brava que eu não trouxe e eu quis trazer, né? E aproveitando que eu tô interrompendo o vídeo, vocês vão ver que esse vídeo tá mais editadinho, tem um fundo diferente, tem uns GIF. Tô tentando testar coisas novas nos vídeos do canal. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês que eu vou continuar trazendo. E é isso, vamos voltar pro vídeo. Eu acho isso muito foda, eu acho que as pessoas tratam muito a Britney como um produto, mas eu acho sim que tinha momentos que ela botava a mão e fazia coisas incríveis, sabe? Que tinham o olhar dela. Claro, tinha gravadora por cima, sabe? Mas ela conseguia, mesmo com tantas pessoas querendo controlar a vida, ainda conseguia lançar coisas muito originais e com muita personalidade. Eu acho muito incrível, eu recomendo muito ouvir esse álbum, muito mesmo. Pra mim, ele envelheceu muito bem. Pra mim, eu sei que pra maioria das pessoas não. E vou botar aqui, gente. Vou botar no Parada Cardíaca. Eu acho esse álbum fenomenal. Eu tenho uma parada cardíaca toda vez que eu escuto esse álbum. Eu acho ele muito foda. A turnê também. Minhas favoritas. Minhas favoritas desse álbum, eu adoro What You See Is What You Get. Eu gosto da letra, eu gosto da performance ao vivo, que ela tá meio que num polydance, vamos dizer assim, o chapéu de cowboy. Eu acho isso muito foda. Eu amo, eu amo. Então eu boto aqui no Parada Cardíaca, tá? Eu acho que só vai ter 2 álbuns que vão estar nessa posição, nessa, nessa lacuna aqui de parada cardíaca. Acho que só 2 álbuns. E quem acompanha sabe qual vai ser. Mas vamos lá, vamos agora para o Britney. De falar que o Britney, dessa fase da Britney até o In The Zone, é o meu menos favorito. Mas eu ainda acho ele muito bom, tá? Eu acho que ele tem um direcionamento muito bom, mas eu não acho que ele é tão consistente quanto outros álbuns da Britney. Ele tem coisas diferentes, inovadoras pra época, né? I'm Slave For You, Boys, tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa que não foi lançada como single. Eu acho que em questão de singles é uma das piores eras da Britney. Eu acho que ela escolheu mal os singles dessa era. Porra, tinha Lonely, tinha Let Me Be, tinha muita coisa boa nesse álbum. Deixa eu entrar aqui na tracklist do álbum. Calma aí, calma aí. Eu gosto de ver a tracklist pra poder falar das que eu mais gosto, né? Porque às vezes de cabeça a gente não lembra, né? Calma aí. Tem I'm Slave For You, como eu falei. A baladinha I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Eu acho linda essa música. E também, assim, falando uma coisa à parte sobre essa música, mas assim, eu sempre amei essa música, eu sempre achei foda. Mas depois que eu vi um fã da Britney, que é uma pessoa trans, falando como essa música foi importante na transição dela, como ela conseguiu. Como essa música teve um significado muito forte enquanto ela fazia essa transição. Essa música ganhou um outro parâmetro pra mim, sabe? Tu vê como as músicas da Britney ajudam as pessoas, sabe? São um lugar de conforto para as pessoas. Eu acho isso muito, muito foda. E Boys, mas como eu falei, esse álbum também tem esses problemas, né? Eu amo a Love em Rock and Roll. Eu amo essa música. Mas tem problemas pra mim. Anticipate é muito bobinha. Tipo, nem na fase mais boba da Britney ela lançaria essa música.
Tem Cinderela, que eu também acho bem bobinha. Então é um álbum que eu acho que ele tem seus pontos altos, mas eles também têm esses pontos baixos, tipo Esquecível ou músicas muito ruins, na minha opinião. Por isso que, por exemplo, em alguns aspectos eu acho ele melhor do que o Baby One More Time, porque eu acho o Baby One More Time mais consistente. Mas na contramão, o Britney eu acho que tem músicas muito mais autorais e inovadoras e tal. Então, mas eu adoro esse álbum, tá? Eu só tô trazendo as minhas críticas a ele, né, pra gente discorrer melhor esse vídeo. Mas ele fica aqui no muito bom, tá? Depois no final do vídeo eu vou fazer um ranqueando entre as categorias, tá? Pra ver qual vai ser qual vai ficar em primeiro, qual vai ficar na meiota e tal, qual vai ficar em último. Agora vamos para o clássico, que não vou enrolar aqui, In The Zone, vai no Parada Cardíaca. Eu amo esse álbum, é meu álbum da vida. Eu amo, eu acho ele impecável, eu acho ele perfeito. Pra mim não tem defeito nenhum nesse álbum, sabe? Eu não consigo apontar nenhum defeito. Eu acho ele incrível. Tá, tem Brave New Grow. Esse é o único defeito, mas é um defeito que até ignoro que ele tá. Tipo, toda vez que eu vou ouvir esse álbum, porque eu faço a minha playlist, né? E eu deleto essa música. Então, como eu quase não ouço essa música, às vezes eu esqueço que essa bomba tá nesse álbum. Mas tirando essa música, eu acho tudo foda. Tudo à frente do seu tempo, super bem produzido. Temas, né? Liricamente falando. Nossa, incrível. E eu amo esse álbum. Eu amo, amo, amo. Calma aí que eu me distraí. Tudo, tá? Minha música favorita desse álbum é Me Against the Music, parceria com a Madonna. Eu acho essa música incrível, foda. Eu sei dançar a coreografia inteira dessa música. Demorou, mas eu decorei a coreografia. Deixa eu aumentar a bola aqui, que parece minha cara. Tá. Eu amo eu demorei, mas consegui decorar a coreografia inteira de Me Against the Music. Toxic é um clássico. Every Time, a melhor balada da Britney. Não sei se a melhor, assim, de cabeça, não é difícil dizer, mas com certeza uma das mais impactantes da carreira da Britney. Tem I Got the Boom Boom. É muito boa também. Demorou, mas eu decorei a coreografia dessa música. Eu acho ela muito foda também. Eu gosto de tudo. Tudo. Outrageous também, que era pra ser single, eu acho muito boa. Sharon também é uma balada muito boa. Hook Up, The Hook Up eu acho muito foda, trazendo uma coisa mais reggae. Eu acho incrível. Gente, esse álbum é perfeito. Perfeito. Se você quer ouvir um álbum pop de qualidade, eu recomendo muito ouvir o In The Zone. Eu acho o In The Zone também muito injustiçado pela fanbase. Muita gente bota como esse o pior álbum da Britney. Eu acho isso um crime, porque pra mim esse é o melhor álbum pop da história. Assim, né? Pra quem é fã, né? Muita gente bota. Eu vou falar desse álbum depois, né? Mas muita gente bota outro álbum como melhor da carreira, a Bíblia do Pop, e eu acho um crime, porque não é que o outro álbum seja ruim, mas eu acho esse álbum tão assim, inovador, tão diferente, tão único, que me dá uma raiva quando as pessoas dizem isso. Mas tudo bem, a gente aceita, né, que as pessoas vão ter opiniões diferentes da nossa. Esse álbum é incrível. É incrível, e eu já boto ele na frente de Oops, I Did It Again, porque é o melhor álbum da carreira, né? E já boto na frente, pra gente não ficar, né, fazendo suspense bobo, né? Agora vamos para o quinto álbum, que é o Blackout. O Blackout, eu boto aqui. Boto no ok ou no muito bom? Ou no muito bom? Ai, tô bem na dúvida onde é que eu boto esse álbum. Gente, tô na dúvida. Eu vou botar no muito bom, porque eu tenho um mini ranço com esse álbum por causa que as pessoas desmerecem o In The Zone por não ser esse. Tudo bem, tirando essa questão, em geral não é o meu álbum favorito da Britney. Mesmo com essa questão do meu ranço, ouvindo ele no geral, eu não acho que ele é a coisa mais incrível que a Britney já lançou na carreira. Mas tem músicas ótimas. Eu amo Gimme More, eu amo Piece of Me. Eu não gostava de Piece of Me, mas aprendi a gostar. Tem Break the Ice, que é muito boa, a melhor música. Tem Get Naked, I Got a Plan. Esse é o título, né? Eu sei que tem Naked no título, mas não lembro agora. Eu acho também muito boa essa música. Perfect Lover. No geral, eu acho um álbum muito consistente, gosto. Mas só que sonoramente não é um álbum da Britney que eu mais me pego escutando. Ah, vou ouvir hoje um álbum da Britney. Vou ouvir o Blackout por inteiro. Mas ele é muito bom. Não posso negar isso. Então eu boto ele aqui no muito bom.
Mas ele vai estar numa posição baixa do muito bom, tá? Uma posição baixa. E agora vamos para os Circles, o álbum que trouxe a Britney de volta, né? Depois de toda a fase horrível que foi do Blackout. E esse álbum eu boto aqui no ok, facilmente. Quase um Really Don't Care, mas é porque ele tem suas músicas memoráveis. Os singles dele são memoráveis. Womanizer, Circles, eu acho Circles muito boa. Se essa fosse o lead single do álbum, né, não teria pra ninguém. Mas tem If You Can Me, que é boa também. Não é muito boa, mas é boa. Gosto dos... Como é que fala? Qual é a palavra? Das indiretas que a Britney manda para a sociedade americana. Gosto bastante. Tem Pornography, que eu adoro desse álbum. Eu amo, amo, amo. E só. Não lembro mais. Ah, não, tem outra que eu gosto. Eu gosto de Shattered Glass. Shattered Glass é muito boa. Música maravilhosa. Mas um problema que eu tenho grande com esse álbum é que ele, pra mim, parece que ele tem os 3 singles que ele tem. E o resto do álbum parece que é formado só de músicas do descartes do Blackout. Eu tenho muito esse sentimento com esse álbum. Por exemplo, Mannequin, Shattered Glass, que eu gosto, mas são músicas que eu veria super no Blackout. Então é um álbum que, pra mim, em questão de conceito e tudo, pra mim é o álbum conceitualmente mais fraco da Britney. Eu acho que ele tinha um conceito legal de circo e tudo, do show, sabe? Meio The Life of a Showgirl, mas no final eu não sinto que é muito. Não sinto, não é explorado. Tirando a faixa título, não é explorado no álbum. E no final fica um amontoado de músicas que no final não se conectam e não criam um álbum coeso, com uma sonoridade, um conceito, uma estética do começo ao fim, né? Mas como eu falei, ele tem músicas muito boas que eu adoro, tá? E então eu boto ele aqui no ok. Meio do caminho. Acho um álbum ok. Não acho que é um grande. Pra mim, depois do Blackout, a Britney nunca mais foi a mesma Britney que ela foi antes, né? Na minha visão. Tem um álbum que salvou ela, depois eu vou falar, mas ela perdeu, né? Mas depois que alguém passa aquilo, né? Que ela passou em 2007, a pessoa não perdeu alguma coisa da vida dela, é complicado, né? Mas é isso, eu boto aqui no ok. Ai, gente, eu tô achando que esse vídeo tá uma merda. Não sei se sou só eu que tô achando. Eu não tô conseguindo me expressar direito. Que bosta. Tô achando uma porcaria esse vídeo. Mas é isso, vamos lá. Agora vamos para o Femme Fatale, o álbum eletrônico da Britney, indo na moda eletrônica, que muita gente foi nessa época, né? Esse também pra mim fica no ok. Eu acho ele melhor do que o Circles, eu acho ele mais consistente na proposta dele de ser um álbum eletrônico. Tem bastante música que eu adoro, mas que nem o Circles, eu acho que é um álbum que falta muita personalidade da Britney, falta aquela coisa, tipo, tu sente que é a Britney ali fazendo, sabe? É um álbum bem de encomenda, bem que muita gente tava fazendo na época. Teve seus momentos, né? Till the World Ends, que lançou a modinha do oh, 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 oh. Lançou essa modinha. Teve Hold It Against Me, que lançou o como é que é o nome mesmo? Step, Butt Step, alguma coisa assim no mainstream. Teve seus momentos esse álbum, e como eu falei, eu acho ele melhor que Circles, mas como eu falei, né? Depois de 2007, tudo que aconteceu, a Britney perdeu aquela coisa de envolvimento na música, de tu sentir que ela realmente tava afim de fazer um álbum desse tipo, sabe? Infelizmente. Eu sempre perco a minha voz gravando esses vídeos. Voltamos? Não, não voltamos. Deixa eu tomar uma água, senão não vai rolar. Bom, voltamos. Voltou minha voz. Agora vamos para o álbum Britney Jean. O polêmico Britney Jean. Vou botar aqui, gente. Delete. Não vou nem fazer cerimônia. Pra mim, pior álbum da carreira da Britney. Um dos piores álbuns da música. E não no sentido de, ser genérico e tal, porque ele é muito genérico. Mas na questão de ele ser mal produzido, gente. Ele é mal produzido, os vocais da Britney estão horrorosos. As produções das músicas, parece tudo mal finalizado. É um horror. Tipo, por exemplo, Alien, que tinha tudo pra ser uma boa música desse álbum. Gente, muito mal produzida. Os vocais da Britney, pelo amor de Deus. E até tem
lendas, as teorias de que ela não canta nesse álbum. E eu acredito porque a voz da Britney tá muito estranha nesse álbum, não parece ela cantando, então eu acredito nessas teorias. Realmente, esse álbum foi um completo desastre e pra mim manchou a carreira da Britney. Não que tivesse lá aquelas coisas, né? Mas, porra, depois do Femme Fatale, tipo, ela tava numa coisa assim de manter o nome dela em voga e tal. E esse álbum, assim, né, não deu em nada bom, foi uma mancha na carreira. E teve o Work Beat, que é boa, mas só, tá? Teve toda a polêmica de perfume, com a Cia cantando de fundo. Gente, um horror. Um horror esse álbum, realmente podre, realmente delete. Não precisávamos disso na carreira. E vamos para o último álbum da Britney até o momento, que é o Glory. Eu defendo muito Glory, não defendo essa capa é horrorosa. A outra capa é muito melhor, que ela tá no deserto e tal, muito melhor. Mas defendo esse álbum, pra mim ele é muito bom. Eu acho ele incrível. Eu acho que depois do In The Zone, ele foi o mais próximo do In The Zone pra mim, na questão de fazer um álbum pop e experimental, trazer coisas diferentes. Tinha influência meio latina em Change Your Mind, no C.S. Cortez, essa música maravilhosa. Tinha coisas muito fora da caixinha, como o do You Wanna Come Over, muito diferente, sabe, pra época e tudo. Claro, tinha suas músicas que seguiam bem a vibe do que bombava na época, como Just Love Me. Mas também tem músicas muito que a gente fazia tempo que não via da Britney. Por exemplo, Just Like Me, ela cantando numa música mais acústica e com a voz dela mesmo, não é outra pessoa cantando. É um álbum muito bom, gente. Eu defendo bastante ele e queria que as pessoas dessem mais atenção a ele. Eu acho tudo nesse álbum maravilhoso. Não tem nenhuma música dele que eu acho ruim mesmo. Mood Ring, que foi lançado só pro Japão. Que bosta foi essa? Mas graças a Deus entrou no álbum. Graças a Deus entrou no álbum. Também, claro, a escolha de singles foi péssima. Eu defendo Make Me, não defendo o clipe, mas defendo Make Me. Eu acho Make Me muito boa. E com a pouca divulgação que ela teve, ela chegou no top 20, top 15 da Billboard. Imagina se ela tivesse sido bem divulgada. Ai, dá um ranço pensar o quão mal divulgada essa era foi. Teve Slumber Party com a Tinashe, aquele clipe é foda, essa música é foda, pra mim devia ter sido um grande hit. Foi uma era muito desperdiçada, eu concordo com isso, mas o álbum em si, ele é muito bom, ele é maravilhoso, e pra mim é o mais próximo que tivemos do In The Zone depois do In The Zone. Tá, eu vi um comprometimento da Britney com esse álbum, eu vi coisas novas, vi coisas diferentes. Eu realmente acho um álbum injustiçado, devia ser mais apreciado pelo povo. Pela própria fanbase, devia ser mais apreciado. E é isso, gente. Ranqueei os 9 álbuns de estúdio? 9 álbuns, né? Agora eu vou ranquear dentro das categorias, né? O pior de todos é o Britney Jean, sem dúvida. Eu boto o Femme Fatale na frente do Circles, que eu acho que ele é mais consistente que o Circles. Aqui vai ser um pouquinho difícil. Aqui o Parada Cardíaca já tá definido, né? O In The Zone, melhor álbum da carreira. Segundo melhor, Ups. Terceiro melhor eu vou botar Com a Cara e a Coragem, o Glory. Eu acho esse álbum foda. Depois, em quarto lugar, eu vou botar o Baby One More Time. Em quinto, eu vou botar o Britney. E em sexto, eu vou botar o Blackout. Tá? O Blackout não tá no meu top 5 álbuns da Britney. Mas com certeza é um álbum muito melhor do que tá aqui pra baixo. Mas eu boto aqui em sexto lugar. Então, é isso. Esse é a ordem dos meus álbuns favoritos, tá? Primeiro lugar, In The Zone. Segundo, Ups. Terceiro, Glory. Quarto, Baby One More Time. Em quinto, o Britney. Em sexto, Blackout. Em sétimo, Femme Fatale. Em oitavo, Circles. E o pior de todos, né? Em nono lugar, o Britney Jean. É isso. Eu não botei nenhum álbum no We Don't Care, né? Porque eu acho que todos os álbuns da Britney tem alguma coisa memorável neles, então não tem nenhum álbum dela que pra mim é esquecível, tá? E é isso, gente. Foi mais fácil do que eu pensei, mas é que também eu tô meio... Não tô muito boa hoje pra gravar vídeo. Eu espero que tenha ficado bom, eu acho, não sei. Depois, quando eu for editar, vou ver, né? Mas é isso, se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, gente, pra gente chegar pra mais pessoas e aumentar nosso número de inscritos, tá? Uma meta pra esse ano.
Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você é novo por aqui. Ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Acompanhe meus shorts, me acompanha no TikTok também para conteúdo extra. E é isso. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.